Bom dia a todos. Estamos aqui a postos para começar a nossa primeira webconferência. Eu gostaria de inicialmente dar um bom dia para todos. É com muito prazer que a gente está podendo aqui se comunicar desta forma. E é também uma experiência para nós. Então, nesse sentido, eu queria dar alguns avisos iniciais. É importante que vocês registrem as dificuldades no bate-papo para avaliação posterior desse processo de trabalho. Nós já estamos iniciando com cerca de 70 pontos, e, na verdade, essa mídia, ela possibilita até 100 pontos. Então, este foi uma das razões principais pelas quais eu solicitei que vocês se reunissem, porque nós não conseguiríamos 101 pessoas escutando, ou visas, escutando mais GVS. Nesse sentido, também eu gostaria de avisar, porque alguns já comunicaram desde o início alguma dificuldade, como Bauru, né? Então, esse material, ele vai ser gravado, e nós vamos depois disponibilizar esse link para que vocês possam trabalhar com esse material. Tá certo? Da forma como vocês puderem, em condições aí mais favoráveis. Né? Então, deixando bem claro que nós vamos ter até 100 pontos podendo estar nos escutando. Isso vai ter uma avaliação e nós solicitamos mesmo que vocês indiquem o número de pessoas que estão participando em cada local, porque nós queremos atingir o máximo possível de municípios, né? Além dos GVS, é claro. Os objetivos da nossa conferência, da nossa webconferência, são basicamente 3. Primeiro, informar a todos de uma série de questões. Segundo, receber os as novas visas, os novos colegas que nunca ouviram falar desse assunto, provavelmente, e que estão entrando numa campanha que já tem, basicamente, 3 etapas. Estamos na 3ª etapa e nós vamos estar falando sobre isso. Então, nós vamos dedicar a primeira parte da conversa em situar um pouco o que é capina química e todas as questões das ilegalidades, para que dê minimamente uma condição para e o caminho das pedras, digamos assim, dos documentos e de todos os materiais que eles deverão estar lendo para estudar o assunto e se inteirar desses conteúdos rapidamente. E pretendendo também contribuir com o trabalho das regionais na orientação, na divulgação e na motivação para os posteriores entendimentos entre as regionais e os municípios que necessariamente precisam ser feitos, né? Então, aproveitem também essa oportunidade de encontro aí para trocar ideias a respeito do tema, além de nos ouvir e de nos questionar também, porque vocês podem também remeter pelo bate-papo perguntas para nós enquanto nós estivermos expondo, e se nós não pudermos responder todas essas questões no espaço da webconferência, a gente vai estar procurando responder posteriormente. Bom, então vamos entrar aqui numa apresentação para vocês, de maneira que nós possamos ter vocês, além de nos ouvindo, visualizando a nossa apresentação. Então, o que é a capina química? É um procedimento que consiste na remoção de plantas invasoras ou plantas daninhas, utilizando produtos químicos. Isso de um modo geral. No meio urbano, é um procedimento que é ilegal e expõe a população e os demais seres vivos a riscos tóxicos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa ilegalidade e sobre esses riscos. Por que a capina química no meio urbano é ilegal? Primeiro, porque ela não é autorizada no Brasil, estando em desacordo, portanto, com a legislação vigente. E ela é indevida, exatamente pelos riscos aos quais submete a população, e vem se realizando com base em ilegalidades. Então, nós
ao fazermos um levantamento com os municípios a respeito de várias situações de exposição a agrotóxicos, essa questão apareceu como muito importante na medida em que mais de 70% dos municípios que a gente levantava a informação estavam realizando essa atividade e não poderiam estar fazendo, e envolvendo uma série de ilegalidades, né? Não só a própria prefeitura agindo de modo ilegal, mas quem está vendendo, e quem está autorizando isso e tudo mais. Outra razão de ilegalidade é porque não há produto agrotóxico, e dentro deles os herbicidas, que geralmente são os mais utilizados, né, autorizados pela Anvisa para o meio urbano e periurbano das cidades. Em relação a isso, foi produzida uma nota técnica da Anvisa em 2010, né? Nós temos a reprodução dessa nota técnica no guia operacional, nós vamos estar citando mais para frente, que nós produzimos, né, para facilitar o acesso de vocês às informações. Então, além disso, a gente identificou que havia uma desinformação muito grande, uma confusão muito grande e também a ilegalidade no comércio. Porque se eu não tenho registro desses produtos para uso urbano, o comércio não pode estar vendendo uma coisa para uma finalidade para a qual não está permitida. Certo? Então, daí advém a ilegalidade no comércio e de quem está respondendo por esse comércio. Porque é um setor que tem receituário, que tem responsabilidade técnica e tudo mais. Então, e que compete à fiscalização à Secretaria da Agricultura e Abastecimento. O comércio de agrotóxicos, para qualquer uso, só pode ser comercializado mediante o receituário. Isso é o que diz a lei dos agrotóxicos, que também a gente tem disponível em outro lugar. Nesse momento eu não vou me ater muito a essa questão, só estou pondo alguns pontos fundamentais. Então, ele só poderia ser autorizado na legislação vigente do Brasil. As lojas agropecuárias e cooperativas agropecuárias e distribuidoras são as principais que a gente identificou no levantamento como comercializadoras desses produtos agrotóxicos, seja de uso agrícola ou não, de outra permissão de uso, por exemplo, florestal. E eles não têm, portanto, amparo legal para autorizar essa venda. Mesmo que a prefeitura esteja comprando de modo correto, com licitação, que é o que a gente observou, elas não poderiam estar vendendo, né? A capina expõe a população a risco, a gente falou, né? Por quê? Porque os agrotóxicos são substâncias biocidas, quer dizer, matam a vida, né? Todos os agrotóxicos em diversos graus, então, de pouco tóxico até alta toxicidade, todos são tóxicos, né? E podendo envolver intoxicação aguda, crônica e diversas doenças e efeitos à saúde, né, nocivos. Fora a questão ambiental que a gente vai falar. Então, a Anvisa, exatamente porque não é possível estabelecer condições de segurança para o uso dessas substâncias dentro dos ambientes urbanos e periurbanos, ela tem orientado e tomado decisões no sentido de que não se utilize herbicidas e outros agrotóxicos com a finalidade de capina química em área urbana. Uma dessas medidas foi, vocês podem ver a RDC 347 de 2002, está aí citado para vocês verem, o GGTOX, que é o setor da Anvisa, do Ministério da Saúde, que trata da avaliação toxicológica dessas substâncias, excluiu todos os usos para ambientes urbanos das monografias dos ingredientes ativos agrotóxicos. O que são ingredientes ativos? São as substâncias que comporão os diversos produtos técnicos formulados que nós vamos estar vendo no comércio. Então, se dentro da própria indicação da substância já não está permitido, não é possível que nenhum produto venha ter essa indicação.
Tá certo? A não permissão de agrotóxicos para uso nas cidades. Vamos falar um pouquinho, diz lá na nota técnica da Anvisa, e cito que no guia operacional, página 47, está a nota técnica, né? Eu só peguei esta frasezinha aí para deixar bem claro para vocês que a prática da capina química em áreas urbanas não está autorizada pela Anvisa ou por qualquer outro órgão, não havendo nenhum produto agrotóxico registrado para tal finalidade. Então, daí advém a ilegalidade. Quais são os produtos agrotóxicos que nós percebemos e identificamos nos levantamentos dos municípios? Os tipos de usos e o desvio de uso, né? Agrícola, então, tem o registro para uso agrícola dentro das condições do meio rural e agrícola, especificamente para cada tipo de cultura, né? Com as suas características e limitações, uso em grandes ou pequenas propriedades agrícolas, conforme a monografia que eu falei para vocês, vai indicar e autorizar. E as bulas vão estar detalhando orientações. Então, um deles, em desvio de uso, foi o agrícola. Nós identificamos mais de 90% o uso do glifosato, de uso agrícola. E parte dele de uso florestal, chamado NA, ou não agrícola, que é registrado e permitido para o meio florestal. Então, as substâncias herbicidas para uso não agrícola, que tem o NA, em plantas infestantes, em aceiros, são permitidos. Estrada de ferro, estrada de rodagem, oleoduto na linha de alta tensão. Isso claramente onde não se exponham as pessoas. Por que eu digo isso? Porque existem cidades nossas, né, aqui no estado de São Paulo, que são municípios atravessados por linha férrea. Então, a gente deixa bem claro que é onde não se exponham as pessoas, portanto, não no meio urbano. Certo? Exemplo desse herbicida que a gente encontrou bastante foi o Roundup NA. Mas existem outras, porque o glifosato hoje já caiu a patente, então existem vários outros nomes, fantasia, né, NA, que às vezes são glifosato. Além disso, nós também encontramos misturas de agrotóxicos agrícolas, né? E a gente observou que muitas vezes o que era vendido para por exemplo, lá para a cana, e com misturas já por conta da resistência, era também vendido para a cidade. Veja a preocupação. Quando nós começamos o nosso trabalho, a gente também observou que foi feito uma certa migração de uso para a jardinagem amadora, o que também é ilegal. Porque jardinagem amadora é uma permissão de uso na aplicação em jardins residenciais e plantas ornamentais cultivadas sem fins lucrativos. Veja bem, sem fins lucrativos. Então, aquele que produz plantas e flores, etc., não usa produto de jardinagem amadora. E esse tipo de produto também não pode estar sendo utilizado na cidade, exceto nessas condições restritas, e eles, em geral, são vendidos em função de concentração menor e etc., porque já houve uso indevido em hortas, então houve uma alteração da Anvisa no sentido de que fosse vendido apenas dose única, quer dizer, vai aplicar uma vez só. Tá certo? E em quantidade bem restrita, porque qual a finalidade de em jardins, né, em vasinhos, estar se usando herbicida? É isso que também tem que se pensar, tá? Danos à saúde. Bom, bem genericamente a gente está falando aqui. Lá no guia, no guia operacional, a gente entrou em detalhes de tipos de substâncias mais encontradas e a sua toxicidade e os problemas
que ele traz. Aqui nós centramos mais nas questões gerais que levaram a Anvisa a não permitir esse uso. Primeiro, nós temos na cidade pessoas mais vulneráveis que estariam sendo expostas, além de todas, né? As crianças, que são sujeitas à intoxicação por possuir menor massa corporal e tendo uma condição de exposição maior, porque nos espaços públicos, tipo praças e etc., é onde elas brincam, sentam no chão, onde se formam poças e águas paradas, e onde é possível a criança também passar a mãozinha, botar na boca, alimentos caem no chão, enfim, o risco maior para as crianças de exposição. Em relação ao risco da intoxicação, a gente tem a vulnerabilidade para além das crianças, né? Os idosos, as mulheres grávidas, os doentes de vários tipos de enfermidade, inclusive aqueles que podem ter os seus problemas de saúde agravados, como os que têm problemas respiratórios, né? Como os asmáticos, alérgicos e etc. Evidentemente, nós estamos falando também do trabalhador, que vai se expor ao utilizar essas substâncias. O que nós observamos? As péssimas condições de armazenamento, as péssimas condições de uso de equipamento de EPI, né? De equipamento de proteção individual, né? Geralmente é muito pouco cuidado e uma variedade muito grande de pensamentos sobre o que seria um EPI conveniente. Então, as pessoas, em geral, estão se expondo, né, e expondo a população como um todo, né. Aí algumas pessoas poderiam dizer, mas isso não é sempre, é uma substância que passa de vez em quando. Sim, mas ela está contaminando o ambiente, a água, ar, solo, né? E são pequenas quantidades e que se repetem. E que vai para o lençol freático, talvez, dependendo das condições. Esse é um risco e que é difícil de se estabelecer nexo causal posteriormente. Então, o que é necessário, para deixar bem claro, o nosso trabalho não é de melhorar o armazenamento ou botar o EPI mais adequado no trabalhador, é de eliminar a prática indevida e ilegal. Tá certo? Observamos também que essa substância, né, eu já falei, glifosato, ela pode provocar, só para deixar bem claro em relação a essa substância que é a mais utilizada, efeitos nocivos agudos e crônicos no organismo humano, e ela também se assemelha a certos hormônios, levando à desregulação hormonal. Então, pequenas quantidades fazem, sim, efeitos danosos. Né? Em exposições repetidas, mesmo em quantidades pequenas, nós vamos tendo o envenenamento aí das pessoas e do meio ambiente, a exposição. Né? Recentemente, coisa de 2015 para 2016, há uma discussão internacional sobre a entrada do glifosato na lista do provavelmente cancerígeno para seres humanos. Então, atentem para esta questão, que é muito importante, né? E está em discussão o banimento, tendo em vista esta avaliação da IARC, da Organização Mundial de Saúde. Banimento lá na comunidade europeia e decorrente também em vários outros países. O nosso também está sendo levado a pensar sobre isso. Danos ao meio ambiente. Então, os herbicidas, em geral, são tóxicos para animais domésticos, para a fauna da cidade, cães, gatos, cavalos, pássaros e outros, né? E que podem se intoxicar pela ingestão da água contaminada, pelo consumo do capim, sementes, alimentos que se espalham nas ruas. Contaminação do solo e das águas, sendo que as cidades que possuem corpos d'água como lago, mangue e outros mananciais aquíferos no seu entorno podem ter ecossistemas afetados pelos herbicidas arrastados com as águas da chuva.
tem até situações em que já se propuseram o uso de herbicida para retirar acúmulo, né, de crescimento de plantas em lagos, em mananciais. Isso é muito grave, porque se você mata o herbicida, né, ele vai afundar, e não tirar, inclusive, ele vai afundar e vai gerar mais matéria orgânica, levando a outro tipo de toxicidade, né? Então, chama a atenção de que isso é indevido. Jardins e árvores podem ser atingidos tanto pelo respingo durante a aplicação do produto, como pelas águas contaminadas. A gente até recebeu um material da Câmara Municipal de Santos, fazendo uma série de questionamentos que foram feitos à Anvisa e chegaram para nós, e relatando a morte de 70 árvores do meio-fio das ruas, né? Os herbicidas, portanto, são tóxicos também para organismo aquático, para micro-organismos do solo, que são importantes para a fertilidade do solo, né? Minhocas, aves, abelhas, anfíbios, répteis e mamíferos. Além disso, isso é muito importante, visas municipais, preste atenção. Às vezes o prefeito fala, vamos usar esse produto porque ele vai resolver definitivamente o problema, vai matar tudo. Não é bem assim, porque a gente tem, nós estamos lidando com vida, né? Então, essas plantas, em geral, né, mesmo as lá do campo, elas têm resistência, desenvolvem resistência, e muitas vezes nós vamos aumentar o problema, porque nós vamos selecionar plantas mais fortes e resistentes aos próprios agrotóxicos. Então, presta atenção nisso. Eu queria pedir agora para a Terezinha, que está aqui, nossa companheira do grupo de trabalho, né, falar um pouquinho sobre a questão legal das ilegalidades em relação à competência estadual e municipal para tratar da questão. Bom dia a todos, obrigado, né, pela participação, e a gente vai estar falando um pouquinho da questão legal, né, mas antes de entrar nessa tela vamos falar um pouquinho da Constituição Federal, né. Nós vivemos num país em que a lei maior, né, é a Constituição Federal, e que tem consagrado no seu artigo 196 a saúde como direito de todos e dever do Estado. Então, implica que o Estado e a sociedade, eles devem estar têm o poder de controle sobre essas ações e devem zelar pela saúde da população, né? E também atribuiu isso ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, por que nós estamos tratando da capina química e por que é competência da vigilância, né? Porque nós fazemos parte do SUS e a Constituição Federal, ela dispõe como atribuição do SUS a executar ações para colaborar na proteção do meio ambiente e na saúde das populações. Então, assim, um dos princípios da Constituição Federal, e que é de capital importância, é o princípio federativo. Então, assim, o que é o princípio federativo? Significa que todos os estados, né, o município e Distrito Federal, ele compõe o Estado Democrático de Direito. Então, assim, a união, né, indissolúvel desses componentes todos é que forma a República Federativa do Brasil. E essa distribuição, ela estabelece uma competência para cada um dos entes federados, né? Então, seja o Estado, ou o município, ou a própria União, ou o Distrito Federal, isso é um ente federado e ele estabelece a competência para legislar. Então, o artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo, ele ordena que os municípios, ao se organizarem, devem atender os princípios da Constituição Federal. No artigo 33 da Constituição Federal, 23 da Constituição Federal, diz, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, assim, nós verificamos aí, né, na letra dessa lei, que a Constituição, ela prevê
que a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, em qualquer das suas formas, é competência de todos os entes federados. Então, ela, tanto a União, como o Estado, como o Distrito Federal ou o município, ela tem o dever de promover ações, de executar ações de proteção ao meio ambiente. E a competência comum a que se refere diz respeito à execução de políticas públicas. Então, assim, não é privativo da União, nem do Estado, nem do Distrito Federal, nem do município, né? Todos esses entes têm o dever, é uma competência comum. Então, todos eles têm que estar preocupados em desenvolver ações, né, e executar políticas públicas que venham à proteção do meio ambiente, à proteção da saúde. E na esfera municipal, a competência para legislar encontra-se prevista no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Então, o inciso 1 trata da competência para legislar sobre assuntos de interesse local. E o inciso 2 preceitua que o município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, quando nós falamos que a competência é suplementar à Constituição, isso significa que o município ele pode legislar sobre aquilo que o Estado não fez. E este só pode fazê-lo naquilo que a União não tenha tratado. Ou seja, o município ele pode legislar sobre saúde e meio ambiente, mas desde que respeite as normas federais e estaduais e não aniquile as permissões e vedações constantes, ou sempre em concordância com aquelas. Então, até teve uma pergunta no decorrer aí, no bate-papo, né, perguntando qual o poder da lei de uma nota técnica para o município. Né? Então, a gente vê aqui que o município ele pode legislar desde que ele não contrarie e que ele respeite as normas maiores, as leis que estão no nível de hierarquia maior. Então, o que nós temos regulamentos, nós temos a norma técnica, mas nós temos aqui a questão do que o produto utilizado na capina química, ele não é permitido no meio urbano. Então, o uso dele já vem contrariar. Então, isso já é o suficiente para dizer que o município não pode utilizar. Então, não adianta o município, por exemplo, fazer uma lei que autorize a capina química. Né, porque o que acontece, assim, o que a gente tem visto, e mesmo na questão jurídica, existe muitos municípios que entraram buscando falar que é inconstitucional e que eles têm direito a fazer, não, mas ao contrário, é inconstitucional fazer uma norma que permita a capina química no município. Então, o município ele pode legislar sobre isso, sim, mas no sentido de vedar, no sentido de ser mais restritivo. Então, ele nunca pode contrariar a Constituição Federal, ele nunca pode contrariar as leis maiores. Então, assim, como nós já dissemos, existem muitos municípios que tiveram essas leis de autorização para fazer capina química sendo julgadas como inconstitucional, né, justamente porque eles estão abrindo uma permissão que a Constituição não dá para o município. A Constituição não dá permissão para que o município seja mais favorável, que ele seja mais abrangente no que diz respeito a essa questão. Muito pelo contrário, né? Ele tem que ser restritivo. Então, leis no sentido de proibição seriam bastante interessantes. Se o município ele faz uma lei e que ele proíbe a capina química no seu município, essa lei ela está em concordância com a Constituição Federal e está em concordância com a competência do município, que é a de proteção do meio ambiente, de executar políticas públicas que venham ao encontro da proteção do meio ambiente e, por consequentemente, da saúde da população. Bom, gente, antes de continuar, que nós vamos entrar na campanha propriamente dita, eu só queria fazer um comentário em cima do que a Terezinha já abordou. Para deixar bem claro, se o nível federal, né, lá na Anvisa, não é permitido e não é registrado o produto com essa finalidade, não é possível que o município libere, seja por lei ou por uma autorização de um chefe qualquer, certo? É ilegal e inconstitucional,
Essa é a questão fundamental. O que torna difícil, às vezes, o trabalho, né, e que eu já vi que aparece numa pergunta, é possível usar no auto de fração uma nota técnica? A gente vai abordar essa questão mais diretamente com vocês, através dos nossos colegas do GVS, porque nós fizemos um modelo, exatamente pela confusão e dificuldade de várias leis incidindo sobre essa questão, né, a gente fez um modelo para que todos vocês utilizem para facilitar essa questão, dada a insegurança, né, que muitas vezes o município tem nas atuações. Então, nós vamos entrar no tema da campanha, né? A nossa campanha é, como eu já disse, eliminando a capina química nas cidades paulistas. Não é melhorando a aplicação de agrotóxicos dentro das cidades. Então, essa questão primeira é fundamental, né? Essa campanha, ela foi lançada em dezembro de 2014, no dia que no estado de São Paulo foi instituído pela Assembleia Legislativa como um dia para se trabalhar pela eliminação da intoxicação por agrotóxicos no estado. Então, esse dia marca, né, essa questão, e nós trabalhamos o início da nossa campanha a partir de então. A nossa estratégia, ela teve 3 etapas. Essa estratégia não é da minha cabeça, não é da cabeça da Terezinha, nem só do grupo de trabalho, que nós somos em 4 pessoas, né, de GVS, 3 de GVS e nós aqui no nível central. Não é só da nossa cabeça. Ela foi discutida muitas e muitas vezes em diferentes oficinas de trabalho regionais, quando a gente estava analisando os dados encontrados naquele diagnóstico sobre situações de exposição a agrotóxicos. E nós entendemos, então, que nós tínhamos que trabalhar, essa foi a estratégia, né? Que nós tínhamos que trabalhar, primeiro, num processo de levar informação para os nossos GVS, para as vigilâncias municipais, para os gestores, que são os responsáveis principais pela autorização desses produtos indevidos, que é a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, de Obras, de Transporte, aí há uma variedade conforme cada município, né? Então, nós fizemos, no primeiro ano, 2015, a capacitação e discussão dessas estratégias com os GVS, e isso foi repassado para os municípios, né? Nós fizemos, então, treinamento, basicamente, as ações, e a produção do guia operacional, que é onde vocês vão encontrar mesmo o detalhamento dos aspectos legais, dos aspectos de saúde, dos aspectos de meio ambiente, sobre todo esse assunto, na forma, muitas vezes, de perguntas e respostas, para poder facilitar o entendimento. Segunda etapa, nós trabalhamos na atuação, né, de caráter ainda educativo e informativo para as autoridades municipais. O que quer dizer? Nós, regionais, né, o Estado se propôs a fazer a informação para auxiliar as vigilâncias municipais nesse conhecimento dos seus prefeitos, câmaras municipais e etc., né? Porque a gente entendia e compreende, às vezes, a fragilidade de uma Anvisa orientar a sua própria prefeitura, parece que não tem o peso que tem o outro ente vir falar, né? Então, cada um tem o seu papel, nós assumimos que o nosso papel nessa questão era fundamentalmente orientar e informar. Então, nós fizemos a publicação de um comunicado, CVS 15, o Estado ainda fez, então, essas comunicações do comunicado para através de ofício, e muitas vezes até na reunião de CIR, pautando esse tema e levando essa discussão, né? E para o município, a gente propôs, então,
dar conhecimento ao seu munícipe. Então, nós fizemos o dia D, fizemos um folder que foi distribuído em diferentes formas, conforme cada município se organizou para isso. Alguns não fizeram essa ação, né? E nós temos que pensar que o nosso morador, né, também muitas vezes compra o produto, bota um costal, o aparelho num costal e sai aí oferecendo serviço. Nós só vamos eliminar essa atividade também ilegal se a prefeitura deixar de fazer. Senão ele não vai deixar de fazer. Mas é importante que o município e os munícipes tenham conhecimento de tudo isso que a gente está falando. E a terceira etapa na qual nós estamos é a fiscalização e monitoramento. Nós temos aqui para vocês, né? Nós vamos depois disponibilizar esse material, então vocês vão ter lá todos os caminhos, né, para vocês acessarem os documentos que nós estamos falando. O comunicado, o guia operacional, a informação técnica que a gente produziu sobre a questão da jardinagem amadora, o folder, tudo isso vai estar na página do CVS, na Tóxico-Vigilância do Agrotóxico. Tá? Para quem já quiser olhar, tá lá, né? Mas aqui tem os caminhos específicos de cada documento. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente do monitoramento das ações. Esse material já foi encaminhado para os GVS, mas é importante que todos tenham conhecimento, e inclusive os municípios, né? Nós produzimos 2 instrumentos com a finalidade de avaliação desse monitoramento. Esse é um programa que está no Plano Estadual de Saúde, portanto, a nossa avaliação está sendo levada, né, para a avaliação do Plano Estadual em Saúde, que chega até lá no Conselho Estadual de Saúde. Então, é importante que essas informações sejam as mais fidedignas possível, né? E nós, então, trabalhamos com os dados que nos chegaram até 14 de dezembro, né? Alerto que alguns colegas, depois dessa informação, já estão mandando outras informações para nós, né? Que é o caso, por exemplo, de Campinas, que já acrescentou mais 13 municípios com as suas fichas de monitoramento municipal. Então, linhas gerais, nós recebemos ficha de monitoramento estadual, ficha de monitoramento municipal, cada um vê aí o seu pedaço, né? E indicamos, né, algumas coisas aqui para vocês. Elas são informações preliminares e parciais, porque nós estamos recebendo a informação ainda, tem várias regiões que ainda não mandaram as suas informações, nem de município e nem da regional, ou mandou uma parte e não mandou a outra, né? Então, nós estamos aguardando todos que ainda mandem suas avaliações e seu monitoramento. Nós avaliamos também que houve uma coincidência na realização desse monitoramento com o momento do processo eleitoral. Então, a gente teve um impacto do processo eleitoral no próprio monitoramento, porque nós tivemos equipes que estavam se desestruturando, nós tínhamos situações diversas, né? Então, por isso é importante que aqueles que têm uma mudança completa na equipe do município se situem desse trabalho que estava sendo desenvolvido e imediatamente avalie qual é a situação do seu município, está ou não, e responder a nossa ficha. Há nessas fichas, né, uma série de questões em que o processo de monitoramento se preocupou não só em se está ou não está fazendo capina química no meio urbano, mas também entender quais são as dificuldades, qual é o processo, né, que vocês estão enfrentando e aonde alguns aspectos são difíceis para cada região e município, de maneira que a gente possa aprofundar essa avaliação e atuar mais diretamente nos pontos frágeis. Esses dados, de modo geral, foram informados, né, como eu disse, no Plano Estadual de 2016, e foram também feitas essas avaliações de meta e de ações propostas e executadas que a gente vai estar indicando aqui. Então,
é necessário encaminhar as 2 fichas preenchidas. Pessoal do GVS, faça a sua também, por favor. Andamento do monitoramento, esse parcial, né? Para que todos possam saber que 32% dos GVS encaminharam a informação completa. Por isso que eu estou insistindo, porque 32% é pouco. Nós precisamos que todo mundo faça a sua avaliação, tendo em vista o próprio trabalho que foi desenvolvido, ou não, né? 57% dos GVS encaminharam apenas a informação do município. Então, é importante, eu não quero um consolidado, eu quero avaliação. O que vocês, GVS, estão achando, entendendo, apontando também como dificuldade. Tem lá umas perguntinhas, é uma meia dúzia de perguntas. Por favor, se dedique a respondê-las para nós. É muito importante para o trabalho, a continuidade do trabalho da campanha. 14%, né, informaram só a sua parte estadual, falta dos municípios. Então, por favor, são só 4 regiões, dedique-se a mandar para nós, né, a ficha dos municípios, para que a gente possa computar, porque nós estamos botando isso numa planilha, computando cada coisa, cada aspecto, para analisar tudo direitinho. Faltam, portanto, 54 das fichas de regionais. Todas elas, por favor, inclusive o GVS Capital. 29% não encaminharam nenhuma informação de monitoramento. Então, isso são 8 regionais. Por favor, se apressem a encaminhar para nós esses materiais. Ou se eles não têm toda a avaliação, porque os municípios ainda estão complementando, manda o que vocês têm, tá certo? Não precisa estar 100% de informação. Da análise dos dados preliminares recebidos, aí é uma análise que não é da Eliane apenas, é do grupo de trabalho, né? Nós recebemos 57% das regiões de vigilância, que informaram a ficha de monitoramento municipal. E desses municípios, isso vai representar 69% dos nossos municípios. Então, já é bastante representativa, né, essa avaliação. Sendo que 87% deles responderam a ficha. Isso quer dizer, na região era 446, mas nem todos, né, responderam. Então, os que responderam foram 57% desses 69%. Então, o que nos informaram essas fichas dos municípios? Isso aqui é bastante importante a gente conversar. Nós temos regiões onde houve uma mudança de situação, né? Nós temos 389 municípios que responderam. 76% deles, quase 300, né, realizavam capina química antes da campanha. E 26% não. Cerca de 100 dos 300. Dos quase 400, na verdade, né? Desses, 81% declarou que a prefeitura não mais faz capina química. Sendo que 19% continua fazendo. Isso quer dizer, né, pessoal, o quê? Vamos mudar aqui para vocês me acompanharem. Nós temos uma preocupação. Primeiro é não andar para trás, onde já se obteve uma mudança de situação, que com a mudança dos gestores não andemos para trás. Quanto que houve de alteração? Eu não sei. São 2/3 dos municípios tiveram alteração de gestores, de equipe? Não sei, mas houve alterações. Mas, com certeza, nas prefeituras e nas câmaras municipais. Então, nós vamos começar o trabalho tudo de novo, né? Por isso, essa conversa aqui. Não temos a intenção de começar tudo de novo, mas nós temos que trabalhar no sentido de não perder o que nós já conseguimos e avançar.
Fazendo esta avaliação, com os dados que nós obtivemos aí em dezembro, né, 57% dos municípios, nós observamos que a campanha está sendo exitosa. Porque se nós tivermos uma mudança de situação a partir do comunicado e das primeiras 2 etapas do nosso trabalho, da nossa campanha, nós observamos que 81% informaram não realizar mais essa prática. E algumas regiões, nós tivemos uma situação de 100% de não realização, o que é bastante interessante, porque nós trabalhamos todo esse processo com a estratégia de orientação e conscientização. Então, nós, enquanto grupo de trabalho, avaliamos, né, que ela foi eficiente, onde ela foi feita, né, porque um ou outro lugar não fez esse trabalho eficientemente, a gente sabe disso, né, mas é necessário que faça. Né? E mudou, portanto, uma realidade de exposição indevida aos agrotóxicos. Isso indicou para nós que nós não deveríamos mudar de estratégia na campanha, mas deveríamos insistir nessa estratégia para enfrentar as mudanças de gestão e equipes. Aprofundar também a análise das demais informações coletadas nesses instrumentos para a gente avançar, no sentido de entender bem as dificuldades e fazer a superação, né, se possível, o enfrentamento que seja dessas dificuldades, tá certo? Alguns aspectos vão ser abordados agora, né? Como perspectiva de continuidade das ações. Não é tudo isto, mas é fundamentalmente isso. Então, para dar um disparador nessa atividade de dar continuidade na estratégia de informação e conscientização, nós estamos realizando essa webconferência, para agilizar o processo, né, de informar a todos, de todos receberem o caminho aí de onde acessar as informações para aqueles que precisam estudar o assunto, estão pegando o bonde andando, né? E para as regionais, né, se organizarem com vocês, municípios, para fazer essa discussão, onde teve maior alteração, menor alteração, como trabalhar essas dúvidas que necessariamente surgem mesmo, né? Então, o grupo de trabalho entendeu que o guia está disponível só no meio digital e que, então, nós recebemos também uma série de dúvidas que não vem só do sistema de vigilância sanitária, ele vem de secretarias do meio ambiente, ele vem do comércio, ele vem de uma série de outros setores, do próprio Ministério Público, né, e nós estamos recebendo aqui essas demandas de orientação e de busca de entendimento das questões. Então, nós decidimos fazer uma nota técnica, abordando esses vários aspectos que a gente falou rapidamente aqui e que estão detalhados exaustivamente no guia, né, fazendo uma síntese destas coisas para publicar uma nota técnica de maneira que vocês tenham um material para estar trabalhando, além do comunicado, que é uma coisa geralmente meio limitada, né? Na nota técnica a gente vai abordar um pouco mais os aspectos que envolvem tudo isso que nós estamos falando. A intenção é aguardar essa webconferência, essas questões que vocês vão trazer para nós, para daí então tá fechando esse texto de nota técnica para estar fazendo essa publicação. Eu queria adiantar só alguns pontos que têm sido sempre colocados para a gente nas diversas discussões que a gente participou a nível regional, em que a gente foi solicitado por município ou por outros setores. Há uma alegação para que os prefeitos e demais gestores resistam a substituir a capina química pela mecânica, dizendo que falta mão de obra. E tem a questão da responsabilidade fiscal e etc. A questão do custo, ela sempre se coloca. No entanto,
né, eles não computam o RH para colocar esse agrotóxico, para limpar os vegetais mortos e os custos destes produtos propriamente dito. Então, não é feito de verdade, né, uma avaliação imediata de custos da própria atividade em relação a esse recurso humano que se alega. Porque se você joga o herbicida na planta, ela não vai desaparecer. Ela vai ficar morta lá no local. Alguém vai ter que limpar aquilo, né? Então, essa é uma questão fundamental. Há alguns municípios que contratam o serviço de empresas terceirizadas. Veja bem, uma empresa terceirizada, ela não tem autorização para estar aplicando produto agrotóxico na cidade. Se ela disser, mas eu tive autorização da prefeitura, a prefeitura não tem poder legal de autorizar esta atividade. Veja bem, todo mundo está ilegal. Continuidade da questão. Alega-se também a facilidade da compra, de acesso, né? E o uso pelas prefeituras para dificuldade de conscientização da população ou do munícipe para não fazer essa atividade. Por exemplo, se ele tem um terreno baldio, ele vai lá e compra o agrotóxico para jogar lá, né? Então, esta atividade de eliminação da prática da prefeitura fazer aquilo que é ilegal favorecerá, né, o interesse da saúde pública da não aplicação por um munícipe qualquer, que também vai estar se expondo ao risco do uso do produto, provavelmente diretamente ou contratando o serviço de alguém, né? Fora o fato de que a prefeitura receberá essa população afetada de qualquer forma nos seus serviços de saúde. Então, tem que computar também o impacto disso na saúde pública, que é a questão mais difícil da gente demonstrar. Por isso, nós temos que eliminar a prática. Então, alguns municípios já publicaram leis. A Varé é uma que passou 10 anos discutindo, ela fez 3 leis que permitia, que não permitia, foi para frente, foi para trás, enfim, dentro dessa discussão do poder fazer, né, e o dever fazer. E alguns outros municípios a gente está recebendo notícia de que estão fazendo ou leis ou decretos para regulamentar esse assunto no seu município. Essa é uma iniciativa interessante, porque ela resolve, a municipalidade, né, toma providência, assume uma posição em relação a essa questão, para daí em diante. Então, se as pessoas tiverem interesse em conhecer as leis produzidas aí nas suas regiões, também é interessante fazer circular essa informação. É necessário, então, que nós avancemos para finalizar, né, na perspectiva da fiscalização. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, fechando a nossa conversa, avançar, né, avaliando as informações que vocês estão mandando para nós, fazendo a nota técnica e orientando aqueles que estão confusos e perdidos, certo? Nesse primeiro momento. E vamos trabalhar, gente, nessa perspectiva que eu acho que nós já conseguimos um resultado bastante interessante. Eu vou passar agora para a Terezinha para dar algumas informações que estão sendo solicitadas, né? Em sequência, nós vamos dar alguns minutos, de 5 a 10 minutos aí, de parada. Então, vamos dar uma olhada nas perguntas, depois a Terezinha até já fala, entrando nos vários pontos levantados. Então, nós vamos dar 10 minutos, vocês que têm que conversar aí um pouquinho, conversem, façam suas perguntas, e aí a gente volta buscando responder o que vocês estão questionando. Obrigada.
Olá, estamos voltando, tentando dar resposta a todas as questões. Não sei se nós temos tempo suficiente de responder todas. Então, eu já de antemão informo que se nós não contemplarmos tudo neste momento, vamos encaminhar as informações posteriormente, tá? Porque provavelmente elas continuam entrando aí. Eu queria começar abordando uma questão que foi colocada na avaliação de Itapeva, no próprio relatório, que falava sobre a dificuldade de controle do comércio de produtos, né? E que foi levantado aqui, como é que faz para a gente controlar as agropecuárias, e se tem registro de dados nestas agropecuárias, e, enfim, toda a questão que envolve uma fiscalização nas agropecuárias. Então, vamos esclarecer isso. Pela legislação federal, a lei dos agrotóxicos, né, há uma atribuição compartilhada, cada um nas suas competências, da área da saúde, da área da agricultura e do meio ambiente. Da área da agricultura, no estado de São Paulo, nós não, veja bem, a nossa legislação, ela é muito aquém da federal. Ela está parada em 84, 86 com a DINS. Nós não temos uma legislação muito boa no estado. Então, regendo as responsabilidades da saúde ou do meio ambiente. Mas da agricultura ela rege. E ela define lá as competências da Secretaria da Agricultura, que, entre várias coisas relacionadas ao uso, está a cuidar, né? Então, ele cadastra as casas distribuidoras e comercializadoras, ele deve acompanhar os dados gerados ali, quer dizer, tem nota fiscal e tem receituário, né? Nós constatamos no nosso levantamento que o receituário não tem sido suficientemente atendido. O que ocorre emite-se a nota fiscal, depois se faz um receituário. Infelizmente, é isso que nós observamos. Por isso, parece, né, que o comércio está livre, mas ele não é legalmente livre. Então, qual a minha orientação? De que cada caso que seja verificado essa inadequação, seja comunicado à EDA para que ela não possa alegar ignorância da situação que está ocorrendo, porque isso sobra para nós, para a saúde pública, certo? Então, uma das ações é comunicar à EDA regional. Nós temos 40 regionais de EDA, eu posso estar passando depois para os GVS para facilitar, né? Porque elas não batem com as nossas regiões de vigilância sanitária necessariamente, tá? Os colegas que fiscalizam pela vigilância da agricultura, às vezes alegam dificuldades para autuar. Então, eles têm dado advertências, né? Então, nós precisamos indicar para eles como é que está essa realidade. É uma forma da gente estar colaborando até com o trabalho deles, né? Provocar a ação deles. Houveram perguntas no sentido de se não existe uma lei que proíba a capina química. Não existe lei produzida para proibir aquilo que já não é permitido, gente. Então, você não vai encontrar no nível federal, por exemplo, né, uma lei que diga a capina química no meio urbano é proibida. Até tem projetos de lei andando no nível de Câmara Federal, Congresso Nacional e tal, que trata dessa questão, mas a gente ainda não tem no país uma lei dizendo exatamente isso. Exatamente porque não é permitido o uso a nível de registro do produto. Tá certo? Então, vocês têm que verificar
o nosso auto de infração, já aproveitando e respondendo quem perguntou, uma nota técnica é suficiente para fazer um auto de infração. A gente entende o seguinte, que a base para estar fazendo auto de infração, por isso nós fizemos um modelo, né, apontando direitinho como deve ser posto, é a lei dos agrotóxicos, a nossa legislação enquanto Código Sanitário e a lei de crimes ambientais. É a associação dessas 3 leis, né, que dão toda a força para a autuação em relação a essa questão. Depois a gente pode até passar para a Terezinha complementar mais alguma coisa que ela ache necessária. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas e depois passo para a Terezinha complementar. Nós tivemos pergunta aqui referente a um tema que foge um pouco ao tema da capina química, mas tem a ver com agrotóxicos, que é a questão de que muitas usinas de cana, né, nós estamos no estado cheio de cana por grande parte do nosso território. Nós temos municípios pequenos, eu chamo de município ilha, né? É ele dentro de cana por todos os lados e às vezes até o perímetro urbano e a cerca, né, da área rural está logo ali. Perdeu-se o periurbano. Então, a pergunta está relacionada com a perda de abelhas e também o questionamento de Pedrinha em relação a esse problema dos perímetros urbanos. Nós temos que ver o seguinte, essa é uma questão importante, a gente entende que ela é difícil de ser tratada apenas pela saúde, né, ou num estado que não tem uma legislação atualizada, adequada, né, mas eu gostaria de lembrar vocês de que isso aumenta, sim, o nosso risco de intoxicações. Eu me lembro da região de São José do Rio Preto, quando nós tivemos na nossa oficina lá, um dos municípios, a Vigilância Epidemiológica nos relatou que eles estavam achando que era um surto de varicela. Eu não me lembro o nome do município agora. Mas, no fim, acabaram percebendo que o problema era intoxicação por agrotóxico, devido à proximidade aí da cultura que eles tinham lá no município. Então, sim, é um problema sério, né? Nós estamos com isso generalizado no estado. A questão da invasão da área urbana quase pela cana, né? Essa é uma questão. Eu queria lembrar ou informar aqueles que não conhecem, que foi, agora no final do ano, foi constituído um fórum estadual para a eliminação indiscriminada e a eliminação do uso dos agrotóxicos e dos transgênicos no estado de São Paulo. Ela reuniu organismos da sociedade civil com mais Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Estadual e Defensoria Federal. Os 5 órgãos, mais a representação de organismos da sociedade civil para atuar em relação a essas questões. Então, a gente tem esse reforço e as denúncias que nós temos também deverão ser levadas a esse fórum, para que a gente tenha a visibilidade dos problemas. Essa é a minha orientação. Além disso, essa semana, na segunda-feira, eu tive na Assembleia Legislativa, onde estão sendo discutidos 2 projetos de lei. Projeto de lei eliminando a pulverização aérea no estado de São Paulo. Então, vejam lá, posicionem-se diretamente apoiando essa iniciativa, projeto de lei 405 e o outro 406, um trata especificamente da pulverização aérea
de modo geral, né, independentemente da cultura, a atividade da pulverização aérea, como danosa e fundamentalmente danosa para as abelhas, que são os polinizadores do qual decorre nossa alimentação. Né? Então, essa questão está sendo levantada e levada pelos apicultores. Alguns deles até estão dizendo que vão sair do estado de São Paulo porque não está dando para a sobrevivência das abelhas. Se não dá para a sobrevivência das abelhas, a gente sabe que uma série de outros que não são comercialmente úteis, mas são ambientalmente úteis, né? Vários animais, vários pássaros, enfim, os predadores dos insetos, e aí eu já entro na resposta de uma pergunta que me foi feita, se o glifosato diretamente estaria levando a aumento de insetos. Vamos raciocinar junto. O glifosato é o quê? Um herbicida. Ele mata plantas. Se ele está eliminando plantas, estamos devastando nossos ambientes, seja por avião ou seja por capina, nós estamos levando à morte de uma série de outros animais que são predadores de inseto. Né? Então, nós temos proliferação e desequilíbrio. Sustentabilidade é uma coisa que leva em conta a ação das coisas, não de modo linear, mas de modo sistêmico, né? Então, nós temos que avaliar dentro desse contexto. Talvez o glifosato não esteja levando diretamente à proliferação de inseto, mas indiretamente, na medida que o glifosato e qualquer outro herbicida que leva ao desmatamento. Tá certo? Não sei se ficou claro tudo isso que a gente tentou dizer. Vamos tentar avançar um pouco nas questões específicas. A dificuldade da Visa autuar o seu município. Eu vou deixar isso para a Terezinha abordar um pouco. Mas eu queria lembrar que a nossa estratégia até agora tem sido trabalhar no convencimento e na disponibilização da informação. Porque se o prefeito, se a Câmara, se o secretário ficar sabendo que ele está agindo ilegalmente, né, ele tem um direito de decisão, tá certo? Ele vai continuar agindo ilegalmente ou não. Então, vamos trabalhar na perspectiva do conhecimento primeiro, né, que é essa estratégia que a gente vem trabalhando. Se não, né, nós fizemos uma conversa inicial dentro da no conjunto de interlocutores de toxicovigilância, no treinamento, em todo o processo dessa campanha, nós comunicamos o nosso primeiro levantamento de situação ao Ministério Público do Estado. Tendo em vista essa comunicação, o Ministério Público também assumiu essa questão como uma questão importante, viu ali né, que havia crime ambiental e se organizou, desenvolveu uma cartilha, um material interno deles para trabalhar esse tema. E nós nos comprometemos a estar comunicando no processo de andamento da campanha qual era a situação. Então, o nosso monitoramento, que estamos fazendo agora, ele é um monitoramento que deve ser público para dentro da saúde, né? Vai para o plano estadual, para o conselho estadual, para o secretário e tal, e também para fora. Tá certo? Essa é uma questão. A outra questão é, fazendo todo esse trabalho que a gente está propondo, que se repita e se aprofunde com essa nota técnica que a gente está fazendo, quer dizer, nós estamos propondo que seja dado por ofício informação a todos os prefeitos, todas as câmaras, de novo. Tá certo? E, além do comunicado, a gente vai ter a nota técnica para trazer a informação com mais consistência para essas câmaras municipais, esses secretários e tal. A partir daí, né, se nós precisarmos de intervenção, cada GVS vai olhar os seus municípios, ver aquele que está com ela renitente, digamos assim, né, e vai estar comunicando ao Ministério Público. Tá certo?
Terezinha, você quer falar sobre isso? Eu acho que você já abordou, né, essa questão, só reforçando assim, quem está há mais tempo e participou de todas essas fases da implantação dessa campanha, né, sabe que o objetivo inicial foi de dar informação, de levar o conhecimento da ilegalidade e orientar, né, antes de partir para a ação de fiscalização. Então, nas fases que a Eliane já tinha citado, houve a informação para os prefeitos, através dos GVS, né, para os prefeitos e para as autoridades, secretários municipais de meio ambiente, estrutura, saúde, da questão da ilegalidade. E foi marcado com o dia D, que é a divulgação do material, dando conhecimento a toda a população da ilegalidade. E aí, começou o monitoramento. Nós percebemos, assim, que em muitas regiões, né, houve uma erradicação e agora a gente precisa, mas isso é uma coisa assim, mudaram os prefeitos, então a gente não sabe como que está atualmente. Agora, a prefeitura, é claro que a gente sabe também da fragilidade das equipes municipais de fazer uma autuação para o próprio município. Então, por isso que a proposta estar retomando essa questão de informação para o município, para a autoridade, né, para o prefeito, o secretário da ilegalidade, e a partir daí, quer dizer, nós esperamos que realmente assim ela não aconteça, mas em acontecendo, nós temos também a questão da parceria com o Ministério Público. Porque a partir do momento que esse prefeito sabe que ele está cometendo um crime ambiental em utilizar um produto que não é permitido no meio urbano, essa questão assim pode ser encaminhada para os GVS, né, conforme já tinha sido acordado nas estratégias levantadas no início da campanha, e o GVS vai estar encaminhando para as promotorias, para o promotor regional do HM, para os promotores do meio ambiente, para que seja tomado as medidas. Nesse caso, né, o promotor diz o seguinte: se ele sabe da ilegalidade, né, e ele continua fazendo, está incorrendo num crime ambiental, que está sujeito, além das questões, né, de natureza civil, também a questão penal. Então, isso precisa ficar muito claro para as autoridades. Então, a proposta é que a gente possa retomar essa divulgação junto com as câmaras técnicas, com as autoridades outra vez, para conseguir fazer a eliminação. E também, assim, acho que é previsto dentro a ação dos GVS em conjunto com as vigilâncias municipais, né? Então, assim, nós sempre que somos solicitados, lá no GVS de Presidente Prudente, a comparecer, a estar acompanhando, a estar orientando, ajudando o município, nós vamos até o município e trabalhamos em conjunto. Então, acho que isso tem uma pergunta assim, se pode solicitar a presença do GVS? Eu acredito que em todos os GVS ocorre da mesma forma. A Visa pode solicitar, né, a orientação, a presença, e pode encaminhar o caso para o Ministério Público, caso a prefeitura se recuse, foi uma das perguntas. Não só pode, como deve, né? Então, assim, o que ficou combinado realmente nessa articulação com o Ministério Público foi isso, que nós possamos fazer esse comunicado para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as medidas necessárias, que possa estar abrindo aí um inquérito, né, em relação às autoridades que estão deixando de fazer. Agora, a gente pretende que a gente retome, né, com os prefeitos novos, com as autoridades que entraram agora, essa questão da conscientização, a informação novamente, então, de repetir a fase que nós já fizemos anteriormente. Tem uma outra pergunta, se os prefeitos foram convocados para assistir a videoconferência, né? Não haveria nem como estar fazendo né, uma convocação e também não teria estrutura para isso. Então, o objetivo é que o GVS e as visas municipais, né, retomem essa questão, encaminhando para os prefeitos esses documentos, e a partir também das perguntas que estão aqui, vai ser encaminhada a nota técnica, para que a gente possa
reforçar, vamos dizer, nesse início de prefeitos novos, tal, a fase da campanha de informação. Só para reforçar isso, a ideia é que a gente mande para todos, mesmo aquela região que 100% já informou que não está mais fazendo capina química, nós tivemos mudanças, né? Então é importante que o prefeito, que o secretário, que todos fiquem a par dessa situação, para que não haja aquela situação de mudar andando para trás, né? A ideia é mudar andando para frente, aumentando a eliminação. Eu queria dar continuidade, então, aos... Deixa eu só colocar uma outra questãozinha aqui, Eliane. Sobre isso? Não, sobre a atuação do município, né? Tá. A gente ainda vai tentar responder todas as questões que foram trazidas, né? A estratégia com os prefeitos, do ponto de vista do grupo de trabalho, é essa: trabalhar na mesma lógica que a gente já fez, de passar a informação para a prefeitura, documentada, escrita, direitinho. E câmaras municipais, e secretários, né? E EDAs, todo mundo, tá certo? Vamos reproduzir nossa informação. Se vocês têm propostas de estratégias específicas a nível regional, até de reunir prefeitos, fiquem à vontade, né? Inclusive, essa webconferência, ela vai ser encaminhada para vocês o link. Se vocês quiserem estar se utilizando desse registro, tudo bem, ou na forma que vocês entenderem. O fato da gente estar encaminhando estratégias assim para o Estado como um todo, não limita vocês em fazerem estratégias específicas regionais, na medida em que vocês têm aí um conhecimento mais profundo da sua região. Tá certo? Encaminhando ainda nas respostas. Há uma pergunta de Jaú sobre aonde estão essas informações todas, se elas têm base científica. Tudo que a gente produziu tem fundamentação legal e científica. E as referências do nosso trabalho estão colocadas no guia operacional. E algumas coisas até estão reproduzidas como anexo no guia, né? Como, por exemplo, a nota da Anvisa, algumas coisas assim. Outras, o guia não traz toda a legislação sobre todos esses temas, mas traz as informações fundamentais para que vocês possam, se quiserem, se aprofundar no assunto. Tá certo? A gente não faria todo um trabalho nesse sentido, né, se a gente não tivesse estudado o assunto, tá certo, gente? E nós estamos disponibilizando para vocês todos os materiais que a gente estudou, né? Uma pergunta que é muito comum, principalmente quando nós temos secretário do meio ambiente agrônomo, ou nós temos agrônomo na Visa Municipal, né? E veio também aqui uma pergunta nesse sentido do GVS de São João da Boa Vista, quanto às alternativas. Veja bem, o nosso trabalho não se propõe a assumir a responsabilidade de outros setores. O setor do meio ambiente, e como o meio ambiente em cada município deve tratar as suas questões, é de competência deles. A nossa competência é trabalhar no sentido da defesa da saúde pública. Nós não vamos estar aqui indicando alternativas, embora a primeira delas é voltar a ser aquilo que era antes de uso de agrotóxico, que é o meio mecânico. Meio mecânico, direto ou através de máquina. Existe até
por uma questão de curiosidade, a gente recebeu, uma empresa se comunicou com a gente, apresentando o seu trabalho, uma empresa da região de Indaiatuba, de capina química elétrica. Eles estão eletrocutando-se, entre aspas, as plantas. Então, daninhas aí de interesse. Então, tem gente trabalhando nesse campo, mas não é nossa competência indicar alternativas, mas com certeza elas existem, porque antes da existência dos agrotóxicos, as pessoas limpavam as suas cidades, né? E lembrando que se você joga agrotóxico, você tem que limpar e cortar também, porque a planta não desaparece. E terceiro, nós temos resistência, então nós vamos ter sempre plantas nascendo, né? Mesmo com o uso do herbicida, porque uma vez ele fique resistente, aquele herbicida não vai funcionar mais, tá certo? Então, não é responsabilidade de vocês no GVS, nem na Visa Municipal, responder a essa questão. Cada município tem a sua Secretaria do Meio Ambiente e ela deve agir como achar que deve, em relação a alternativas. Foi colocada aqui uma pergunta em relação à compra da prefeitura sem o receituário, pela Carmen, né? Então, Carmen, lamentavelmente, as nossas prefeituras estão comprando, muitas vezes, com todo o processo de licitação adequadamente, e muitas vezes até direto de distribuidora e não de casa agropecuária. Às vezes não é da casa agropecuária do seu município, é de outro município, né? Onde a questão do receituário não está sendo levada em conta. E isso é mais um demonstrativo, né, factual, né, de que está solta, né, não adequadamente regulada, como manda a lei, o comércio. Tá certo? O que nós apuramos no nosso levantamento é essa situação. Primeiro vende, depois faz o receituário. Como estará sendo feito esse receituário? Aí é uma questão para a gente perguntar para a EDA, né? Fazer essa solicitação, para que a EDA nos responda o que está acontecendo, como que está sendo possível fazer a compra e a comercialização, né, para uma finalidade que não é permitida. E para aquele agrotóxico, inclusive. Tem outras perguntas que se resumem ao seguinte: o que fazer, né, se a gente tem o munícipe com costal, o agrotóxico no costal, utilizando ali no seu território, na calçada, no seu pedaço, né? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que ver é se a prefeitura deixou de fazer, né? Porque se a prefeitura está fazendo, ela está estimulando o munícipe a fazer também, porque ela está dizendo que isso está liberado. Então, essa é uma questão. A segunda questão é: a vigilância do município tem que trabalhar para dar todo esse conhecimento aos munícipes, porque eles também não sabem que não pode, que não é permitido, que é ilegal e etc. e tal. A gente também precisa saber aonde ele comprou, porque quem vendeu para ele não poderia ter vendido para essa finalidade, né? Então, tem várias coisas que a gente pode estar atuando, né, antes de ter que autuar o nosso munícipe. Né? Eu não sei se a Terezinha quer falar sobre isso diretamente. Então, nessa questão, houve essa pergunta também em outras ocasiões, e a gente viu algumas soluções assim, interessantes por parte de alguns municípios, que no início do ano, quando é encaminhado o carnê de IPTU, é encaminhado junto a uma informação para o munícipe da ilegalidade. E também, assim, nós temos, na maioria das cidades, terrenos vazios e a prefeitura sempre recebe essas denúncias e, em geral, elas encaminham uma notificação para que o proprietário faça a limpeza sob pena de multa.
Então, a gente teve um município na nossa região que foi encaminhado, junto com essa notificação, para que o proprietário faça a limpeza do terreno, a notícia da ilegalidade da capina química. Então, para que ele faça, mas utilizando-se da capina mecânica, de outra forma, e não o produto. Então, foi uma forma que esse município encontrou e que a gente achou bastante interessante, de na notificação já estar acompanhando essa informação para dar o conhecimento a esse particular, quando da realização do terreno. Teve uma pergunta, né, se não há lei que proíba a capina química, então como é que ela é crime, né? E também que não há, ninguém pode ser condenado se não há uma lei que diga que é crime, né? O princípio da reserva legal, citado aí por um dos colegas aí nas perguntas. Mas assim, o que a gente entende, o que embasou os autos, o auto que é modelo, dentro desse trabalho, né, e que foi referendado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não só o Ministério Público de cada cidade, mas o GAEMA estadual, que existe uma legislação, sim, que pode perfeitamente embasar um auto de infração, né. É diferente, eu acho que a Eliane pode dizer isso melhor, mas que o produto, quando ele tem na sua indicação a rotulagem do produto, ele diz para que é. Então, assim, o produto ele já não prevê a utilização em meio urbano. Então, isso por si só já não permite o uso. Então, se não permite o uso, o fato de ser utilizado está contrariando a legislação. Então, isso já pressupõe uma conduta que tem um respaldo na lei, né? Uma conduta que pode ser tipificada, inclusive, como crime, segundo o próprio Ministério Público, entraria como crime ambiental. Então, o dever é proteger o meio ambiente. A partir do momento que vai utilizar um produto que ele não é permitido para usar ali no meio urbano, então ele está cometendo um crime, sim. Então, não vejo nenhum impedimento e não há... e existe, sim, uma legislação que pode sustentar esse auto de infração, inclusive uma legislação que pode sustentar uma ação do Ministério Público para a questão do crime ambiental. Só complementando, o agrotóxico, até o próprio nome diz, né? Ele é tóxico, ele é uma substância química poluente. Decorre daí, né, toda a questão ambiental, tá? Essa é uma vertente que se soma à vertente que a gente já falou, que é o fato de não existir produto registrado, liberado para essa atividade. Então, por isso que se somam, né, as legislações, porque uma aborda sobre um aspecto, outra aborda pelo outro aspecto. E, do ponto de vista da legislação federal e estadual ambiental, né, que caracteriza a questão do crime ambiental, a gente tem esta clareza, né? Vamos dizer assim, clareza legal sobre esse assunto. Porque antes, inclusive, da gente iniciar todo esse trabalho, nós fomos conversar com o Ministério Público sobre todos esses entendimentos. E até ele se sentiu provocado em perceber, né, ele só entrou no barco porque ele viu que não era um barco furado, né, entendendo que ali tinha sim um crime ambiental que estava sendo apontado pelo nosso trabalho, pelo aquele guia que a gente produziu e que alguns conhecem e todos deverão conhecer. Tá certo? Então, eu sugiro para o colega de Jaú, que questionou as referências bibliográficas, está questionando, né, essa fundamentação, eu solicito que você leia o guia, né, aprofunde nesse conteúdo, para você se sentir mais seguro para poder atuar. E se tiver dúvida, volte a questionar a gente através do nosso e-mail, do CETOX, a gente põe no final, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, perguntinhas. Tem a pergunta de Taboão da Serra a respeito de que se é permitido para estradas, como é que fica a estrada no meio urbano,
Então, o que eu falei para a estrada de ferro vale para a ferrovia. Se ela vai expor pessoas, não é possível ocorrer. Aí tem que avaliar cada caso, né? E levando em conta a resistência, tem muito, inclusive as empresas responsáveis hoje por essas concessões de rodovia, vocês podem observar que as grandes rodovias, elas não usam herbicida. Elas estão usando o corte mecânico, porque elas têm consciência de que elas estariam, primeiro, fazendo uma grande contaminação ambiental, embora possam, pela lei, utilizar, não convém, entendeu? Então, estas questões são questões que precisam ser bem pensadas por aqueles que vão responder por essa questão. Primeiro, pela contaminação, e segundo, pela resistência, né? Porque você vai ter que cada vez promover uma alteração ambiental aí de difícil controle por esse mecanismo. Então, é melhor fazer logo aquele que funciona, que é o corte, né? Não sei se eu respondi adequadamente, mas o que interessa é se a estrada, né, estrada necessariamente e nem obrigatoriamente deve usar agrotóxico, é isso que eu quero dizer, né? Ela poderá ser utilizada. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, em fazendo, não deve fazer no meio urbano, para ser bem clara, né? Tem uma pergunta aqui que veio de Tupã, que é assim: se é proibida a utilização do uso do veneno, né, agrotóxico, em zona urbana para a capina química, como justificar a aplicação para a dengue? Bom, primeira coisa, uma coisa é o uso do agrotóxico na condição de capina química, que é o tipo de produto, né, herbicida para matar planta. Outra coisa é o uso de um produto agrotóxico para finalidade de campanha de saúde pública. Então, vamos falar um pouco disso, né? Quanto à capina química, eu acho que está claro, já falei bastante. Quanto à questão da dengue, né? Nós estamos com o tempo acabando, então eu vou... Provavelmente esse vai ser o último tema que a gente vai abordar. Há um questionamento, há uns 20 anos, desde que se lançou essa estratégia do Ministério Público, Ministério da Saúde, para a questão da dengue, há um questionamento nessa estratégia, por favorecer o uso de substâncias químicas e por conta dessa questão da resistência. Nós estaríamos selecionando, né, os insetos. Além disso, existe hoje posicionamento da sociedade científica e da saúde coletiva, se vocês quiserem acessar, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, né, ela tem um posicionamento a respeito disso. Sugiro que vocês entrem na internet, vai lá e busca essa nota da Abrasco em relação a toda a estratégia em relação à dengue. Mas o uso não é liberado, o uso é dentro de uma situação de epidemia, a estratégia do Ministério, né? Dentro de uma situação de epidemia, dentro de uma avaliação, tanto do ponto de vista de larva, quanto do ponto de vista da situação da epidêmica, né? Da necessidade de aplicação. Então, é um peso de benefício-risco entre você expor população a um determinado risco, tendo em vista a epidemia. Então, a gente tem que ter muito claro que estimular, né, o uso dessas substâncias fora de uma situação recomendável é muito indevido. E segundo, assim, por uma demanda da população, né, tem que ter fumacê. Não é assim, tem que se avaliar
as condições e os critérios, né, os parâmetros para que se deva fazer ou não esse tipo de atividade. Então, uma coisa é capina química, outra coisa é uma campanha de saúde pública em relação à dengue. Outra coisa é lembrar sempre que existe resistência nos animais, nos insetos. Então, nós estamos promovendo cada vez que aplicamos. E tem uma outra coisa que veio se somar a isso, que é bastante preocupante, que nós temos que discutir, é que o malation, que hoje é a substância utilizada, porque o que era usado antes, cipermetrina e etc., já perdeu a sua, por conta da resistência, a sua força para essa atuação. O malation, além dele também ser sujeito à resistência, etc. e tal, ele traz para nós um risco maior que hoje também, né, está sendo colocado pela IARC da OMS, que é potencialmente ser cancerígeno. Então, na avaliação benefício-risco, nós temos que considerar isso também, né, que nós vamos estar expondo a nossa população a uma coisa que hoje nós sabemos, nós não sabíamos, mas agora estamos sabendo. Né? Então, isso tem que ser discutido e questionado. Nosso tempo está terminando, eu vou passar para a Terezinha para as suas últimas palavras. Teve um questionamento em relação à questão das penalidades, né? E sobre o modelo de auto. Tinha sido disponibilizado, né, na fase de campanha, o modelo. Então, isso vai ser, né, disponibilizado novamente a partir dessa nota técnica que vai ser enviada, e as penalidades são as previstas no Código Sanitário, né? Então, a própria fundamentação, o Código Sanitário entra na fundamentação, e a gente tem lá as previsões que vão desde advertência, multa, são as previstas no Código Sanitário Estadual. Bom, gente, nós estamos em cima do tempo, né? Agradecemos a participação de todos vocês. Estamos aqui disponíveis para outros questionamentos posteriores, né? E vamos, então, repassar, como eu já disse, o link para o uso, inclusive, dos GVS. Aqueles que não puderam fazer suas reuniões, utilizem, se entenderem que deve, nós estamos recomendando que sim, né? Que façam esse momento de esclarecimento e informação, como estamos fazendo aqui, de maneira, inclusive, a estimular os nossos colegas dos municípios a estarem lendo e aprendendo um pouco mais sobre o tema lá nos materiais que a gente produziu. E aguardem nossa nota técnica, vamos avisar quando ela for publicada. Obrigada.